Parte 3. Quem são os verdadeiros israelitas? Evidência número 3. A tabela das nações. O que nos revela a tabela das nações quanto à descendência de Noa e seus filhos Sem, Cão e Jafé? Sabemos pelas escrituras que foi esta família que povoou o mundo depois do dilúvio. Isso significa que tudo parte deles. Examinamos ainda o caso de Jafé, ou Yefet em hebraico. Gênesis 10, verso 2. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javão, Tubal, Mesec e Tiras. Gomer. Este teve 3 filhos: Askenaz, Rifa e Togarma. Já falamos longamente dos Askenazes, que são na verdade os israelenses de hoje, e não é necessário falar mais sobre eles. Quem quer ter mais informações sobre este povo, convido-lhe a ir dar uma olhada na parte 2 e no vídeo número 2 deste estudo. Rifa. Segundo Flávio Josefo, Rifa ou os rifatenses eram chamados paflagonienses. Wikipedia define a Paflagonia ou a Paflagônia como a antiga região da costa do Mar Negro no norte da Anatólia Central, entre as também antigas regiões da Bitínia a oeste e do Ponte a leste, e separada da Frigia na porção que seria no futuro a Galácia, por um prolongamento para o leste do Monte Olimpo Bitínia. A Paflagônia é o que a Bíblia chama de Ponte, e era uma região pertencente a Roma. Togarma, extremo norte, Ezequiel 38, verso 6 a 23. Flávio Josefo diz que os togarmenses foram nomeados de frigienses ou frigianos pelos gregos. A Frigia, segundo Wikipedia, era a região centro-oeste da antiga Ásia Menor, chamado também de Anatólia, na moderna Turquia, centrada no rio Sakarya, antigo rio Sangário ou Sangários. Ali floresceu o reino da Frigia, famoso por seus reis lendários que povoaram a era heróica da mitologia grega. Magog, significado rocha ou chefe. Segundo Flávio Josefo, Magog é o ancestral dos magogistas, chamados pelos gregos de citas. Ora, os citas correspondem à região da Rússia e da Ucrânia. Madai. 2 dos filhos de Jafé, diz Flávio Josefo, Javã e Madai, que ele chama de Mados, deram nascimento aos madenses ou os medos, segundo os gregos, aquele aos ionianos ou Ioni e a todos os gregos. Encontramos em vários sítios muitas histórias sobre os medos e os persas. Pesquisem sobre eles e irão ter uma ideia de quem foram os medos. Falamos um pouquinho mais sobre Javã ou Yavã. Essa palavra hebraica tem a mesma raiz que a palavra grega Ion ou Ioniano e é considerado como o ancestral dos gregos. A palavra Ion é tirada das 3 principais letras de Yavã em hebraico. Ora, os ionianos eram da maior tribo dos gregos. O poeta Homer chama os primeiros gregos de Iaúnes. A partir de Sargão II, o nome Yavano faz a sua aparição nas escrituras assírios. Dário, o imperador persa, o chama de Iaúna. O mesmo nome, Yawan, é usado em hebraico moderno para falar da Grécia. Yavã significa Grécia, ioniano e, em extensão, estrangeiros, bárbaros. Este nos leva a ter a Bíblia como testemunha, pois, no primeiro livro aos Coríntios 10, verso 32, vemos Paulo falar dos gregos como se fossem o resto do mundo. Yavã ou Javã não é somente o pai dos gregos, mas também
de muitos povos europeus que saíram dos filhos dele, que são Elisha, Tárcio, Quitim e Dodamim. Tubal. Este representa um povo da Ásia Menor. Tobel fundou os Tobelianos, que chamamos hoje de Iberes, diz Flávio Josefo. Iber é a Península Ibérica e corresponde à região atual da Espanha, Portugal, Andorra e França. Mesec. Flávio Josefo fala assim deste povo. Os Moçochenes, fundada por Moçoque, são hoje chamados de Capadócios. Da sua antiga denominação resta um vestígio, ainda tem uma cidade chamada Mazaca, o que indica, para quem entende, que tal era antigamente o nome de todo o povo. Tiras. O historiador Flávio Josefo descreveu que Tira foi o antepassado dos Tirasiãs, que os gregos descreveram como Trácios. Estes foram um povo indo-europeu, habitantes da Trácia e das regiões adjacentes, territórios dos estados modernos da Bulgária, Romênia, Moldávia, noroeste da Grécia, da Turquia europeia e do noroeste da Turquia asiática, a leste da Sérvia e parte da Macedônia. Falavam o idioma trácio. Podemos constatar claramente que é a descendência de Jafé que herdou e povoou toda a Europa. Portanto, é justamente esta descendência que, ao longo dos tempos, se adaptou nos sítios glaciais de tal forma que perdeu a sua pigmentação e se tornou pálido, branco conforme são chamados. A ciência ou os historiadores têm várias teorias sobre este fenômeno. Um deles é que o Homo sapiens se teria cruzado com outra espécie, o homem de Neandertal, se não estou em erro, e deu nascimento ao homem branco. A outra teoria, que seria pouco mais provável, é que na sua origem todos os homens eram negros. Na sua conquista do mundo e ao se apartarem do seu território de nascimento, indo mais para o norte, nos lugares mais frios, e ao consumir alimentos que não favoreceram a sua pigmentação, o homem se tornou branco. Portanto, quando recolhemos todas as informações, tanto científicas que bíblicas, confirmamos sim que o homem na sua origem era negro e ao sair da sua morada original, ele se tornou branco. Porém, o que não encaixa nesta história é quando os científicos querem a todo custo colocar a história falsa dos homens pré-históricos, como o homem de Neandertal, o Homo sapiens e o resto. A outra coisa na qual duvido muito da sua fiabilidade, que não posso confirmar a sua falsidade neste momento, é a datação que eles colocam em milhares de anos. Lembrem que, segundo a cronologia bíblica, o homem não pode ter mais de 6.000 anos e que a mesma Bíblia diz que o enganador procurará a modificar os tempos. Portanto, a história da existência do homem, que é datada a milhares de anos, não pode ser verídica para alguém que crê nas Escrituras. Dito isso, sabemos que somente a família de Noé é quem povoou a terra depois do dilúvio. Quando medito mais sobre o assunto e tento relacionar as hipóteses com o relato bíblico, me apercebo que é essa mesma família a quem chamam de homem de Neandertal ou Homo sapiens, pois são eles que saíram da África para povoar o mundo. Importa dizer que Noé era provavelmente albino e certamente o primeiro da raça humana. Irei desenvolver esse assunto mais tarde. Ele fez 2 filhos totalmente negros e o outro, Jafé, saiu como ele, albino. É claro que ao se manter entre eles, os filhos de Jafé não somente deram filhos negros à imagem do homem de Gedar, encontrado na Inglaterra, e muitos outros que não deixamos de apresentar aqui,
mas na sua maioria deram filhos albinos que estavam mais adaptados a viver nas regiões mais frias. Se notarem bem, os albinos se adaptam melhor no frio do que no calor. Ao longo dos tempos, esses albinos se tornaram os brancos que conhecemos. Eles não foram viver na Europa porque tinham sede da colonização ou da exploração e das conquistas, mas porque aquela região lhes foi entregue por Elohim e porque eles eram os mais adaptados para viver nas regiões mais frias. Se esta teoria for errada, como explicar que mesmo com tanto tempo passado na Europa, muitos africanos não mudaram a tez de sua pele e se tornaram brancos? Não se esqueçam que alguns deles estão nas Américas há mais de 400 anos e nunca foram deportados para serem escravizados, pois lá estavam antes dos brancos. Vieram por si mesmos no tempo em que o Egito Negro era o país mais poderoso do mundo. Portanto, seja uma teoria como outra, tudo mostra que os brancos são jafetistas e descendentes de Jafé, pois são os filhos deles que povoaram a Europa, colonizaram as Américas e eliminaram a maior parte dos nativos daquela região. A descendência de Cão e o território que herdaram. Cão significa negro, carvão, carbonizado ou queimado pelo sol. É deste nome que vem o nome Camita, que é o nome dos que receberam a porção da África. É comum, mesmo nos nossos dias, chamar alguém em África de escuro, negro ou black. Isso não significa que os outros estejam brancos, mas que a pessoa que é identificada desta forma é mais sombria do que os outros e a sua negritude é mais do que notável. Até agora, pode-se ver uma diferença de tez de pele entre os semitas e os camitas. Os semitas são geralmente mais claros do que os camitas. Portanto, é no país de Cão que Israel foi morar, como nos é dito em Salmos 105, verso 23. Obviamente, pois Cão é o pai de Mizraim, Cush, Put e Canaã. Quem é Mizraim? Segundo dos filhos de Cão, depois de Cush, onde os israelitas foram primeiramente morar e se tornar uma nação, Mizraim é o Egito Negro e a África do Norte. Mizraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuitas, os Patrucitas, os Casluitas, dos quais se originaram os Filisteus, de onde vem Dalila, a amante de Sansão, e os Caftoritas. Mizraim ou o Egito era um povo de pele negra, já não é um assunto a debater, e Cão, o pai dele, era negro. O primeiro filho de Cão, Cushi, é o Sudão e a Etiópia, ou a antiga Núbia. Os habitantes eram também conhecidos como os Cushitas ou Xuziãs. Esses nomes vêm de Cushi. Deste vem Seba, Avila, Sabta, Rama. Estes foram os filhos de Rama, Saba e Dedã. Cushi gerou também Sabteca e Nimrod. Ele era negro e reinou em Babel, Erech, Akkad e Calné, na terra de Shinear. Nimrod edificou na Assíria Nínive, terra onde Jonas foi profetizar, Rehoboth-ir, Calá, enfim, a grande cidade Rezém. É da descendência de Cush, precisamente de Saba, filho de Rama, que veio a rainha de Saba, chamada Rainha do Sul. Na Antiguidade Judaica, de José Flávio, página 21, está escrito: Dos 4 filhos de Reinoucal, Shous, viu seu nome ser poupado pelos séculos. Os etíopes, seus súditos, ainda hoje se autodenominam e são chamados por todos na ilha de Chalcins. Segundo os etíopes, a rainha Maqueba era a mulher do rei Salomão e mãe do rei Menelik I. É também desta linhagem que vem
os dois únicos eunucos etíopes da Bíblia, que encontramos em Jeremias 38, verso 7 e Atos 8, verso 27. Cão, ou Ham, é também pai de Put, que é a Líbia, a Arábia, antes de ser colonizado pelos gregos e os romanos, a região dos Grandes Lagos e a África Austral, antes da chegada do povo Bantu. Segundo os dizeres de José Flávio, Put fundou a Líbia e chamou os habitantes de putienses por seu nome. Ele procede dizendo: existe até um rio na terra dos mouros que tem este nome. Vários historiadores e os gregos fazem menção disso, bem como do país que banha, Folté. Mas este país mudou o nome. O que ele tem hoje vem de um dos filhos de Mesraim, Libis. O último filho de Cão, ou Ham, é Canaã, a quem foi entregue a Palestina, que é Israel. Em Gênesis 10, verso 20, descobrimos que os limites de Canaã iam de Sidom em direção a Gerar, até Gaza, em direção a Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. Do livro de José Flávio, Antiguidade Judaica, podemos ler o seguinte: Canaã, o quarto filho de Cal, estabeleceu-se na terra que hoje é a Judéia. Ele chamou pelo nome de Cananeia. Canaã também teve filhos, Sidom, que construiu na Fenícia uma cidade a que deu o seu nome e que os gregos ainda hoje chamam Sidom, Amatous, que construiu Amatous, que seus habitantes chamam ainda hoje Amate, os macedônios chamavam de Epifania depois de um epigono. Dos 7 outros, Evéus, Chetilaios, Jebuseus, Amorreus, Gergeseus, assinado nas Sagradas Escrituras, os hebreus destruíram suas cidades, e esta é a razão de seus infortúnios. Há aqui algo muito importante de se dizer deste patriarca. Ainda hoje, acredita-se que a pele negra dos africanos é o resultado da maldição de Cão, referindo-se a Gênesis 9, verso 22 a 27. Na verdade, se lermos o verso 26, perceberemos que Noé não amaldiçoou a Cão, mas a Canaã. E todos os africanos não são descendentes dos cananitas. Na verdade, somente uma minoria é descendente deste patriarca, nem todos. Portanto, esta informação de que temos uma pele negra porque alguém viu a nudez do seu pai é uma mentira de caráter racial e racista. Resumindo, descobrimos que Jafé, o único filho albino de Noé, é o pai de todos os europeus, e Cão, seu irmão, é pai dos Cuxitas, que deu a Etiópia e o Sudão, de Misraim, que é o Egito e a África do Norte, de Put, que é a Líbia, a Árabe, a região dos Grandes Lagos e a África Austral, e de Canaã, que é a Palestina ou Israel. Porém, estes foram expulsos de lá pelos semitas. Portanto, se Cão deu nascimento a um povo negro, significa que ele foi negro. No próximo vídeo, falaremos sobre os semitas e permaneceremos longamente sobre eles, pois os verdadeiros hebreus saíram do patriarca Sem. Mostraremos as evidências de que não podem ser de outro tipo de pele senão a escura.